21º dia com Maria no reino da divina vontade. Sol nascente, tarde inteira, o verbo divino entre nós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será a minha mãe e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus. E assim posso ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro, Mãe, para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma para sua mãe, rainha. Doce mãe, meu pobre coração sente a extrema necessidade de se ajoelhar, confiar meus pequenos segredos a você e confiá-los ao seu coração materno. Ouça, ó minha mãe, ao olhar para as grandes maravilhas que o Filho Divino trabalha em você, sinto que não estou dando a imitar você porque eu sou pequeno, fraco, e por causa das tremendas lutas de minha existência que pousam em mim e não me deixam com o fio da vida. Mamãe minha, ó como eu gostaria de desabafar meu coração no seu, para fazer você sentir a dor que me amarra e o medo que me tortura, que pode falhar em cumprir a vontade divina. Misericórdia, Mãe Celestial, tenha misericórdia. Esconda-me em seu coração e eu perca a memória dos meus males, apenas para lembrar de viver da vontade divina. Palestra da Rainha do Céu, Mãe de Jesus. Querido filho, não tenha medo. Confie na sua mãe. Despeje tudo em meu coração. E contarei tudo. Você será também como eu. Mãe, transformará suas dores em luz. E eu a usarei para ampliar as fronteiras do reino da divina vontade em sua alma. Então, deixe tudo de lado, por enquanto, e me escute. Quero lhe contar o que o pequeno rei Jesus fez em meu peito materno e como sua mãe nem perdeu o fôlego do pequeno Jesus. Bom, eu acabei de fazer a reflexão, gravar a reflexão e por uma pane aqui no gravador perdi tudo. Mas, assim, essa primeira fala de Nossa Senhora havia me passado batido. Então, louvado seja Deus. Ele que sabe de todas as coisas, sim, permite que aconteça ou deixe de acontecer as coisas. Muito sério aqui, ó. Confie em sua mãe. Despeje tudo em meu coração. Contarei tudo. Você será também como eu, que ao sermos como Nossa Senhora, Mãe, a transformar nossas dores em luz, de modo que ela, aqui ó, eu usarei para ampliar as fronteiras do reino da divina vontade em sua alma.
Então veja que coisa, né? Tem a palavra que me vem, veja que paradoxo, né? Tudo é solução. Até o que falávamos no trecho, né? Todo o sofrimento após Jesus ter tomado o sofrimento, morrido na cruz, tudo agora são luzes, os sofrimentos são luzes, são ocasiões de maior glória a Deus, de maior unidade, uniformidade, né? De nos fundir a Ele. Então aqui é propriamente por meio do sofrimento que se estende, se amplia as fronteiras do reino da divina vontade em nossa alma. Ou seja, o sofrimento, a resignação, né? A oferta, o sofrimento vivido aqui no divino querer, né? Nessa ânsia de corresponder a Deus, faz-nos morrer para nós mesmos e viver para o divino querer, para a divina vontade. Que Nossa Senhora está dizendo, né? Amplia cadê? As fronteiras do reino da divina vontade em nossas almas. Né? A divina vontade adquire, amplia seus territórios, né? Se estende em nossas almas. Então é tomar a cabo essa realidade, né? E vivenciar tal realidade concretamente. Né? É eu deixar de dormir demais, de comer demais, de me dedicar mais aqui à divina vontade, né? A matar mesmo os meus gostos, para me dedicar aqui ao querer divino, ao gosto de Deus, à vontade de Deus. Né? A gente se sacrifica tanto, né, pelas coisas terrenas. Né? Se quer adquirir algo, né, trabalha dobrado, né, levanta de madrugada. Né? Eu lembro de um tempo, até pouco tempo atrás, em que eu estava nessa loucura, né, de tomar extras e mais extras para fazer, porque no primeiro momento eu pensava que, né, com forças humanas que eu iria conquistar, né, conseguir concretizar determinadas situações da minha vida. Então eu estava trabalhando em 3 empregos, né, dentre um deles, um dia eu fui e tinha que entrar às 4 da manhã, alguma coisa assim, 3h30, 4 da manhã. Acho que era isso mesmo. Às 4 horas e eu ia de bicicleta. Então eu saí de casa 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu desci rasgando de bicicleta aqui, né, pela cidade. E essa padaria ficava praticamente na outra saída do outro lado da cidade. Portanto, eu saí mais cedo. Né, saí mais cedo e pela distância achei que ia demorar muito tempo para chegar. E pelo horário não tinha movimento nenhum na rua, então eu pude ir livremente. Então eu gastei 20 minutinhos daqui lá. E chegando lá fiquei um tempão, né? Dando volta lá no quarteirão, nas proximidades lá para não ficar parado, né? Num lugar só por ocasião de assalto. Né? Fiquei meia hora dando uma volta lá, meia hora essa que não passava nunca. Então aqui, a gente, pelas coisas humanas, terrenas, a gente faz cada coisa absurda. E para Deus, em direção a Deus, muitas vezes é incapaz. Né? Vive essa realidade de que né, não precisa se esforçar tanto. Até o que muitos vivem e falam, né? Não precisa toda essa radicalidade. Não precisa, Deus não quer isso. E blá blá blá, e blá blá blá, né? Que triste. Que triste, porque se mata pelo pão material, né? Mas aqui, ó, pelo divino é o mínimo, são as migalhas, né, que se dá a ele. E aqui Nossa Senhora vem falar o contrário, né? Confia em sua mãe, despeje tudo em meu coração e contarei tudo. Você será também como eu, né? Será como eu. O que se deu? Quem foi Nossa Senhora? Né? Quem a é? Ela é
a rainha do céu e da terra, né? A pessoa, a criatura mais feliz, né, de toda a história. Mas ao mesmo tempo também, enquanto na sua humanidade aqui em vida, foi a que mais sofreu, né, na face da terra. Aqui para viver, para cumprir o propósito da vontade divina. Mas isso por quê? Isso porque ela se assemelhava a Jesus, ela se unia a Jesus, o que Jesus sofreu na carne, ela sofria na alma, né? E se estendia, obviamente, né, pelo corpo. Então aqui, ó, de modo a transformar todas as nossas dores em luz. Luzes estas que servirão para ampliar e iluminar, né? Ampliar as fronteiras do reino da divina vontade em nossa alma. Ou seja, iluminar, fazer brilhar o sol do meio-dia. Luz, 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 só luz, luz. Não mais vivendo as densas trevas da vontade humana. Não mais um sofrimento vão, inútil, né? Individual e individualista. Mas aqui ampliar, colocar tudo no ato único de Deus, de modo a se estender não só o reino da divina vontade em nossa alma, mas estender também o orvalho benéfico, as graças, bênçãos, milagres e prodígios, né, a vontade de Deus, né, a toda a criatura, do passado, presente e futuro. Né, se derramar em graça, Deus, ao receber os nossos contentamentos, os nossos reparos, as nossas satisfações dadas a Ele se derramar em graças sobre as criaturas. Como dizia, né, do eu te amo de Jesus, em que Jesus explica, né, que um eu te amo dele possui um valor inestimável, porque ilumina toda a terra, né, reanima os cansados, converte né, como se diz, os incrédulos, aumenta, santifica aqueles que estão no caminho do bem, da santidade, desce até as almas do purgatório e proporciona a eles lá um alívio, um refrigério e alguns outros a total libertação. Assim alcança tudo e a todos o simples eu te amo de Jesus, que como diz a divina vontade não faz coisas pequenas, mas grandes. E aqui essa grande graça a estender, né, por sobre os filhos da divina vontade, a fazer todas essas coisas com Deus, a fim de Jesus não estar mais sozinho, e até, digo mais, né, a fim de que possamos ser para Jesus o que Jesus o é para o Pai, né, o que falávamos no dia anterior. Pois bem, então, deixe tudo de lado, por enquanto, e me escute. Quero lhe contar o que o pequeno rei Jesus fez em meu peito materno, e como sua mãe nem perdeu o fôlego do pequeno Jesus. Então é assumir essa realidade da nossa humanidade estar à disposição de Deus, e Ele poder se servir de nós para as suas necessidades, né? Os seus interesses. Né? Como diz Nossa Senhora, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Né? De modo a não impormos nenhuma resistência, nenhum obstáculo ao querer divino. Né? Esse é o propósito da divina vontade. Eu vivo, mas já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então as minhas dores são dele, para estar à disposição segundo o querer dele, de modo a reparar pelos outros. Né? Então é bem profundo, né? É seríssimo. Né? Eu já não me pertenço mais. Né? E nessa certeza viver por todo um sempre, não querer tomar de volta a nossa vontade humana, não querer nenhuma satisfação, contentamento humano, pessoal, não querer nada, senão a vontade de Deus. Nela já contém, e encerrado nela, todo bem, toda graça, toda felicidade, contentamento.
né? Como é dito, se os bem-aventurados no céu, o seu gozo é a paz e a felicidade, né? A estes que agora vivem-se na divina vontade, né? A bem-aventurança na terra, paraíso na terra, o seu contentamento é o poder sofrer, né? É o sofrimento, é a cruz, é o martírio, sobretudo o martírio dos martírios, né? O martírio dos martírios, o martírio da nossa vontade, o martírio da nossa atenção, e assim tudo o ser para a maior glória de Deus, para a reparação dos demais, que a nada isso sequer pensa, né? Porque a mentalidade é que Deus está lindo, maravilhoso, ressuscitado, sentado no trono dele e não mais sofre, né? Portanto, eu nada preciso fazer. Loucura. Nossa Senhora diz, né? Então, meu filho, a pequena humanidade de Jesus estava crescendo, unida hipostaticamente com a divindade, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O que foi falado, né, que eu ainda ouvi agora há pouco, né? O sacrifício de Jesus. Jesus tinha que ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque somente verdadeiro Deus, o seu sacrifício alcançaria toda a humanidade, né? O sacrifício de um Deus, já que a ofensa foi em direção a Deus. Então o ato de reparação teria de vir com o mesmo peso, né, de um ser divino. E ao mesmo tempo também a humanidade de Jesus. Porque assim, né, Deus estando nessa condição, o seu sacrifício seria real, né? O seu sofrimento é real. É real, é inteiro, é verdadeiro. E ainda assim muitos pensam, Deus não sofreu nada não, porque Deus é Deus. Mas aí que se engana, porque sendo ele Deus puro, santo, imaculado, o flagelo, a dor por sobre ele foi muito maior, porque ele não conheceu o pecado. É ele de igual, né, de igualdade com a criatura humana, porém sem pecado. Assim sendo, fazia doer ainda mais. Como o bom ladrão disse, né, na cruz, nós sofremos tal condenação pelos erros que cometemos, mas ele não fez nada, ele é inocente. Então, sabendo do castigo que sofremos por nossos erros, né, o sofrimento é justo, né, merecemos passar por tal coisa, mas Jesus não. Mas enfim, né, nisso ele não colocava, né, o seu foco. Muito pelo contrário, como a própria Nossa Senhora está ensinando aqui, tal sofrimento era via aqui, né, de redenção, né, de salvação do gênero humano, de reparação do homem que, né, desceu às densas trevas de sua vontade, é o que Nossa Senhora vai, né, dizer aqui agora. Né, a pequena humanidade de Jesus estava crescendo unida hipostaticamente com a divindade. Meu seio materno era muito estreito, obscuro, não havia lampejo de luz, era escuridão e apertamento total, né? E eu o vi no meu peito materno imóvel, sem poder se mexer, né? Envolto em uma noite profunda, em uma escuridão só, cuja qual não podia ele abrir sequer os olhos. Você sabe, meu filho, quem formou essa escuridão tão intensa para o menino Jesus? Ela, a vontade humana, na qual o homem se envolveu voluntariamente. E na qual o homem se envolveu voluntariamente
né? E por quantos pecados ele cometeu. Né? Tantos abismos de escuridão se formaram ao redor e dentro de si, né? Desde lá da queda do Adão até ali nos tempos de Jesus e toda a história, né, da humanidade, porque mesmo após Jesus, a criatura ainda insiste, né, em viver sua vontade, em satisfazer a sua vontade, indiferente aqui ou para com o sofrimento de Jesus, para com as densas trevas às quais submerge ele juntamente, né, e a própria criatura, né, que Nossa Senhora vai dizer que formaram ao redor e dentro de si, de modo que isto fez imóvel para fazer o bem. E meu querido Jesus, para pôr em fuga as trevas desta noite tão profunda, nas quais o homem se tornou prisioneiro de sua própria vontade sombria, até que ele perdeu o movimento de fazer o bem. Ele escolheu a doce prisão da sua mãe, Jesus, né? Escolheu a doce prisão de sua mãe e voluntariamente realizado aos 9 meses de imobilidade, né, se encerrou no seio da Virgem Maria e ali, com total uso da sua razão, permaneceu por 9 meses, né, que é só sofrimento. Né, e mais para frente, em outros momentos, vai dizer Nossa Senhora escutando o choro dele. Né, a agonia, o sofrimento de Nossa Senhora ao ouvir, né, o choro de Jesus no ventre dela. Porque, como disse, ele estava com o total uso da razão. Ele não estava ali como as outras crianças, inconscientes, mas estava ele ali com total uso da sua razão. Portanto, ele chorava, chorava, chorava e chorava e chorava e chorava, agoniado. E Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora frente a tudo isso, chorava junto, né? Chorava também. Vai fazer o quê? Né? Lembro da agonia da minha ex-esposa, que nos momentos, né, do nascimento, ela chega no hospital e diz, né, tira essa criança que eu não aguento mais. Tá? Então foi marcada a cesárea e tirou-se. Graças a Deus correu tudo bem, enfim. Mas veja, meu Deus. E Jesus se submeteu a isso por ocasião da vontade humana, né, das escolhas erradas do homem, da criatura, né, em viver separado da vontade divina, querendo ser como Deus, ouvindo, né, a voz da serpente. Não servirei. Né? Quero ser como Deus, quero ser Deus de mim mesmo, ter o conhecimento do bem e do mal. Né? Que triste. A vontade humana na qual o homem se envolveu, voluntariamente, e por quantos pecados ele cometeu. Tantos abismos de escuridão se formaram ao redor e dentro de si, de modo que isto o fez imóvel para fazer o bem. Já não conseguia mais fazer o bem. Perdeu-se, né, o conhecimento de bem. E vivia só a obstinação da sua vontade, o seu amor próprio, o seu egoísmo. Né? Até antes de Jesus, os homens eram bárbaros. Né? E meu querido Jesus, para pôr em fuga as trevas desta noite tão profunda, nas quais o homem se tornou prisioneiro de sua própria vontade sombria, até que ele perdeu o movimento de fazer o bem, ele escolheu a doce prisão de sua mãe, voluntariamente realizado aos 9 meses de imobilidade. Meu filho, se você soubesse como meu coração materno estava machucado para chorar, né, de tanto chorar, suspirei, o pequeno Jesus no meu peito. Sua pulsação ardente palpitava alto. Né? Ela ouvia, ela sentia os batimentos do seu coração.
E ele ansiava por amor. Ele fazia seu coração bater em cada coração, pedir por sua alma, por piedade, porque ele, por sua causa, voluntariamente trocava luz com escuridão. Assim se fez, né? Ele viveu tal situação de trevas para que pudéssemos nós se reencontrarmos na luz. Ele tomou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, né? Os castigos que eram para ser nós, tomou sobre si para que nós fôssemos salvos, né? Libertos. Né? Fazia ele o coração bater em cada coração, perdi por sua alma por piedade, porque ele, por sua causa, voluntariamente trocava luz com escuridão, para que todos pudessem obter a luz real, para chegar em segurança, né? Em segurança diante de Deus. Meu querido filho, quem pode dizer o que meu pequeno Jesus sofreu no meu seio? Penalidades inaudíveis, indescritíveis. Ele foi dotado com plena razão. Ele era Deus e homem, e foi tanto o seu amor que pôs de lado os infinitos mares de alegrias, de felicidade, de luz, e mergulhou sua pequena humanidade nos mares de escuridão, de amargura, de infelicidade e as misérias que as criaturas haviam preparado para ele. E o pequeno Jesus as colocou sobre os ombros como se fossem suas. Meu filho, verdadeiro amor nunca diz o suficiente. Não olha para as dores, né? Não olha para as dores. E por meio da dor procura quem ama. E então ele fica feliz quando coloca a sua vida para dar vida àquele que ama. Ele que se entregou por amor a nós, entreguemos-nos a ele por amor dele, né? De modo a sermos para ele o que ele foi para o Pai. Darmos a ele essa correspondência, esse tipo que um pagamento, né? Por nós e por todos quantos. Uma vez na divina vontade, tal ato se estende a todos, passado, presente e futuro. A fazer a Jesus, a Deus, aquilo que os outros não fazem. Ora por ignorância, ora por má vontade. Mas Deus receber a correspondência. Então, meu filho, ouça sua mãe. Você vê que fazer sua vontade é ruim. Não somente você prepara para Jesus à noite, mas também forma mares de amargura e miséria, nos quais você permanece tão sobrecarregado que você não sabe como sair dele. Não tem como sair. Só Deus o pode. Por nós mesmos não saímos, mas mergulhamos cada vez mais profundo, nesses mares de densas trevas, esses mares de iniquidades, de pecados. Por isso, a vinda de Jesus na sua humanidade, para nos redimir, e assim se dá, como ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, tenha cuidado. Faça-me feliz dizendo-me, eu sempre quero fazer a vontade divina. E não mais, nunca mais, a minha vontade humana. Ouça, meu filho. O pequeno Jesus, amante do amor, dava o passo para sair à luz do dia. Suas ansiedades, seus suspiros ardentes e os desejos de querer abraçar a criatura, de ser visto e de olhar para ela para sequestrá-la, não lhe dava mais paz. E assim como ele, uma vez se colocou à procura dos portões do céu,
para se fechar no meu seio. Novamente ele agora, né? Ele está se colocando à procura das portas, né? Está às portas do meu seio, que é mais que o céu, e o sol da palavra eterna se eleva no meio do mundo e forma a tarde inteira, né? O pleno sol do meio-dia, não mais envolto às densas trevas da vontade humana, mas o sol divino, né? Por uma tarde inteira, de modo que para os pobres, as pobres criaturas, não haverá mais noite, nem alvorecer, mas sempre sol, mais do que na plenitude do meio-dia, né? Luz esta, sol este que ilumina mais, né, que o sol do meio-dia. Vai dizer no livro do céu que o sol que temos frente à luz do seu divino querer é como sombra, né? De modo que para as pobres criaturas não haverá mais noite, nem alvorecer, nem sempre, mas sempre sol, mais do que na plenitude do meio-dia. Sua mãe sentiu que não podia mais segurá-lo dentro de si. Mares de luz e amor me inundaram, e quando ele a concebeu dentro de um mar de luz, ele emergiu do seio da minha mãe para um mar de luz. Querido filho, para aqueles que vivem da divina vontade, tudo é luz, e tudo é convertido em luz. Veja, sobretudo, os mesmos sofrimentos que agora a criatura vê como um abandono de Deus, né? Como que Deus a estivesse esquecido. No entanto, é bem o contrário. Até lembrei de uma frase que diz, né, Deus nos visita no perfume das flores ou nos espetos, né, dos seus espinhos. Então é muita ingratidão da nossa parte, né, de criatura, nada querer sofrer. E quando sofre alguma coisa, diz, cadê Deus? Cadê Deus? Mas é justamente se servir desta situação, né, de sofrimento, de privação, de desconforto, de que seja, para que se estenda o reino da divina vontade em nós. Estarmos à disposição dele, a serviço dele, ser tudo para ele, por ele. Então aqui a sua mãe sentiu que não podia mais segurá-lo dentro de si. Mares de luz e amor me inundaram. E quando ela concebeu dentro de um mar de luz, ele emergiu do seio de minha mãe para um mar de luz. Querido filho, para aqueles que vivem da vontade divina, tudo é luz e tudo é convertido em luz. De onde eu arrebatada esperei para segurar meu pequeno Jesus em meus braços, e quando ele saiu do meu seio, senti seus primeiros gemidos amorosos. E o anjo do Senhor entregou-me em meus braços, e eu segurei firme no meu coração, e lhe dei meu primeiro beijo, e o pequeno Jesus me deu dele. O nascimento de Jesus também, como eu dizia, não foi, nunca será como o das outras crianças. Assim como um exemplo que foi dado uma vez, que eu vi, assim como a luz do sol, ao ser projetada em um vidro, em uma vidraça, ele ultrapassa esse vidro sem o quebrar. E isso porque, acabamos de dizer que o sol natural, frente à luz potentíssima da divina vontade, é como sombra. Então, com a propriedade ainda maior, a luz do divino querer trouxe Jesus, aos braços de Nossa Senhora, de modo a ela permanecer intacta. Assim como aquele vidro frente à luz do sol continua intacto, mesmo projetando a luz dele por meio dele. Então é muito grande, é grandiosíssimo tal mistério.
Querido filho, para aqueles que vivem da vontade divina, tudo é luz, e tudo é convertido em luz. De onde eu, arrebatada, esperei para segurar meu pequeno filho. Meu pequeno Jesus em meus braços. E quando ele saiu do meu seio, senti seus primeiros gemidos amorosos. E o anjo do Senhor entregou-me em meus braços. E eu segurei firme no meu coração e lhe dei meu primeiro beijo. E o pequeno Jesus me deu o dele. Isso é o suficiente por agora. Eu estarei esperando por você novamente amanhã para seguir a narração do nascimento de Jesus. Então, o que foi falado, né? Jesus tem todo o entendimento. Portanto, ele, sob os castigos da justiça, ele ama o Pai. Diferente da criatura humana, né? Que diante das situações pragueja, né? Se volta contra, xinga, reclama, chora, mas não reconhece que aquilo que está vivendo é por ocasião de suas mesmas escolhas erradas. Não reconhece que aquilo é consequência de pecado. Não, não quer pagar o preço, não quer, né, a correção, mas quer permanecer, né, nas suas imundícies. E Jesus faz o contrário, né? Na sua vida íntima vemos, né? Cada situação era um ato da divina vontade, um ato de reparação, né, a Deus pelas desordens humanas. Né? A continuidade, a intensidade, né, da vida de oração, de intimidade de Jesus para com o Pai. E o que foi dito, né, dado a entender que toda a estrutura em que vivemos contribui para a própria salvação, né, das almas. O que foi dito, o problema é solução. Por isso Deus permite o livre-arbítrio, né, e não interfere na liberdade do homem. Né, o assassino ali encontra a pessoa na rua e a fere, a mata, e a pessoa diz, né, onde estava Deus? Que permitiu, que viu tudo isso e não fez nada. Onde estava Deus? Né? Fato é que a forma pela qual Jesus, né, se deu a nós, por nós, divinizou o sofrimento. Né? A morrer na cruz, né, imprimiu, concedeu à criatura o batismo da cruz, cuja qual ninguém está isento, ninguém está livre, né, do sofrimento, sobretudo então aqui o batismo da cruz, onde até mesmo os não batizados alcançam esse batismo. Então, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Se diante de uma situação de injustiça a pessoa se resigna, né, e oferta, né, a sua vida, o sofrimento, por amor a Ele, como Ele disse ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até mesmo essa situação, Jesus mesmo disse a Santa Teresa, né, a pessoa sofreu tanto antes da morte para assim o poder livrá-la do inferno. Porém agora ela necessita de muitas missas para que possa ser liberta do purgatório. Mas, ou seja, condenada não foi. Então toda uma situação, por mais trágica que seja, é para a vida e não para a morte, como ele disse lá sobre Lázaro. Esta enfermidade, essa situação não é para a morte, mas para a vida. Se a pessoa se resigna, porque ela também na liberdade dela pode se revoltar, né, e desejar ardentemente uma vingança, né, dependendo do que acontece, ela não morre, mas vai para o hospital e se recupera. Né, isso pode servir de reparação de seus pecados. Mas na liberdade dela também ela pode se encher, né, de ódio, de raiva, de sentimentos de vingança e viver essa enfermidade. Né? Enfermidade pior que qualquer uma outra. Né? Porque rezamos, né? Pai, perdoai-lhes as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Ou seja, eu só alcanço o perdão de Deus se eu
libero perdão ao meu irmão, meu próximo, que na liberdade dele me fez algo tão trágico, mas que a tragédia é maior do que o que nós fizemos para com o nosso Deus. E sobretudo ele rezou por nós, né? Perdoai-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem. Então, quem sou eu para não liberar o perdão? E até porque esta é a condição que eu mesmo, né, impus a Deus, né, através da oração que Ele nos ensinou. Perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Então, o que foi dito, né? Com a medida que medires, sejais vós também medidos. Então, não é vingança. Até aquela mentalidade, né? O fulano, ciclano merece ir para o inferno. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer quem merece ir para o céu, quem merece ir para o inferno? É tudo graça. É graça de Deus. Não é por mérito próprio nosso. Foi Jesus quem pagou o preço. E pagou o preço por todos, até por aquela pessoa que muitos dizem, nossa, depois disso que fulano fez, este tem que queimar no inferno. Não, o sangue de Jesus foi derramado por esse também. Jesus o quer também. Como ele disse, não vim para as 99. Vim para os pecadores e não para aqueles que não precisam de conversão. Como é dito, né? Ele deixa as 99 no aprisco e sai em busca daquela ovelha perdida. Então toda essa realidade Jesus nos traz para que unamos-nos a Ele. Agora sermos para Ele, na divina vontade, o que Ele foi para Deus. Sermos para Ele o que Ele foi para Deus. Ponte, reparação pelos nossos irmãos. Jesus não mais ter que trabalhar sozinho, mas ter a companhia dos filhos da divina vontade. Então, o que seja, se estourar aí uma terceira guerra mundial com bombas atômicas e tudo mais, nucleares e tudo mais que se diz, louvado seja Deus. Não temos mais que nos desesperar, mas esperar, Como diz a palavra, Quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O meu reino não é deste mundo. A nossa felicidade, a felicidade plena, a felicidade divina, o total contentamento, a bem-aventurança, é em Deus, é estar com Deus. Então, se algo nos vem de modo a acelerar o processo, a antecipar, se assim for da vontade de Deus, vou eu agora reclamar, como disse Jesus, vou eu agora fugir, se foi justamente para esse momento que eu vim? Nossa, Deus nos livre dessa vontade humana obstinada, que quer eternizar-se aqui nessa terra, que quer eternizar-se. Mas a felicidade, como eu disse, não é aqui. E a vontade humana assim o quer viver porque ela só existe aqui. Esse livre-arbítrio só existe aqui. Ela passa com a terra. O mundo, a terra passa com suas concupiscências. Tudo que é terreno fica aqui. E nossa vontade humana é terrena. Então vivemos o melhor momento da história, em que com total liberdade podemos entregar a nossa vontade a Deus e já viver a vontade de Deus aqui hoje, agora em vida. A bem-aventurança, a felicidade eterna já aqui, agora.
e com a graça de poder sofrer por amor a Deus. Condição essa que as almas do purgatório não podem, os santos no céu também não. O próprio Jesus também, de certa forma, não pode, né? Porque uma vez morto, ressuscitado, já não morre mais, portanto não mais passível de sofrimento. Quer ele então continuar o seu propósito, a sua missão nas suas criaturas, né? Os filhos da divina vontade. Né? Essa total coparticipação da criatura no seu plano de redenção, né? No seu plano de criação, redenção e santificação, divinização. Né? É muito grande, é uma graça, né? Imensa. Então é tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas, a fim de que desperte tantos quantos são precisos, necessários da vontade de Deus, os filhos da divina vontade, né? Que diante de determinadas situações reze a Deus, repare a Deus, se une a Deus, se funde a Ele, de modo que sobressaia sempre o seu divino querer, né? E para finalizar o que Jesus disse, né? Que é costume dele escolher as menores almas, mais simples, mais humildes, pequenas, para confiar os seus maiores tesouros. Como ele disse, se pegasse uma pessoa grandiosa, desconfiariam dela, né? Ah, está levando um grande tesouro. Né? Agora daquela pobre criatura pequena, simples, humilde, não. Ninguém desconfia. Ninguém desconfia dela. Então, assim se deu de Nossa Senhora, que externamente não tinha sinais nenhum, como foi dito, né? Ela não realizou milagres, sinais, portentos, mas realizou o maior de todos, né? A encarnação do Verbo. Né? Luísa, com toda a sua simplicidade, toda a sua pequenez, pequena filha da divina vontade. E assim, né, se alongaria aqui nessa circunstância. A mesma realidade do livro do céu, a própria igreja está, né, não dá atenção a esses escritos. Quem está, né, dando atenção são os leigos, né, pobres, pequenos, humildes. E assim, então, os outros também não dão, né, tanta atenção, porque a quem está falando? Eu não vou dar atenção para esses escritos, não, porque veja bem quem estão falando deles. Até assim parece que Deus assim o permite, né, para ver quem realmente está por ele ou por interesse. Porque como a história mudaria de figura se fosse um Frei Gilson, um Padre Paulo Ricardo, né, uns aí, né, conhecidos que estivessem divulgando esse escrito, né? Fazendo a divulgação só para membros, né, só para, né, enfim, né? Porque até parece que se a pessoa paga, ela dá mais valor, né? É muito estranho. Mas enfim, né? Sigamos em frente. Seja feita a vontade de Deus. De fato, quem se interessará por esses escritos, por esse imenso, esse grandioso tesouro, são outros tantos pequeninos, né? Como estes tais mesmos que estão a divulgar. Né? São estes vazios de si mesmo, que não apegados aos seus conhecimentos, ao seu vasto conhecimento, né? Suas faculdades, disso e daquilo, né? Adere aqui à forma simples e humilde em que se é divulgado esses escritos. Né? Como Jesus disse, me sirvo destes, pobres, pequenos, né? Para fazer que se leve. Né? Foi um burrinho que levou Jesus. Né? Jesus foi montado no lombo de um burrinho. Né? Enfim, já para não despertar interesses pessoais, mas sim um amor desapegado, deliberado. Então, né, esse pobre, humilde, pequeno, reconhecerá desde o primeiro momento que tudo foi Deus e não foi por ela mesma.
Tá? Então é mais grato. É como que foi falado, né? Precisando levar uma grande quantia de dinheiro para determinado lugar, ele não escolhe o forte, o grande, mas escolhe o pequeno, cuja qual não atrairá, né, interesses de ninguém, porque quem confiaria, né? Quem lhe daria crédito? Quem lhe daria atenção? Prestígios? É um pobre coitado. Pois bem, né, é justamente com este que está o tesouro, e que não é mérito dele, mas ele mesmo reconhece que tudo é Deus, que tudo se deve a ele, como Nossa Senhora diz, tudo que os títulos que recebi devo ao divino querer, pois que por ela mesma nada ela é, nada seria. E nisso, pois bem, né? Nossa Senhora era pobre, pequena, humilde. E no entanto o que fez? Né? Não ficou ela de braços cruzados, mas se pôs a trabalhar. Né? Como víamos outro dia. Né? Estava ela casada, precisava agora, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E Deus então enviou, né, o seu filho para os cuidados dela. Então, enfim, a alma, Santa Mamãe, ó que sorte você tem. Você é a verdadeira abençoada entre todas as mulheres. Por favor, para aquelas alegrias que você experimentou quando agarrou Jesus ao seu seio e quando lhe deu o primeiro beijo, que por alguns momentos me deu o pequeno Jesus aos meus braços, para que eu lhe dê o meu beijo, dizendo que eu sempre juro amá-lo e que eu não quero saber nada mais que a sua vontade divina. Folha diária. Hoje, para me honrar, você virá para beijar os pezinhos do menino Jesus, e você lhe dará a sua vontade em suas mãos para fazê-lo brincar e sorrir. Jaculatória, minha mãe, feche o pequeno Jesus em meu coração, para que eu possa transformar tudo em vontade de Deus. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos e até amanhã, né, no próximo dia com Maria, no reino da divina vontade, no 12º dia. Amém. Fiat.